Aleluia. Irmãos estão felizes? Irmãos estão alegres? Aleluia. O que é bom a gente imita, amém, irmãos? Ou melhor, a gente copia. Então vamos copiar aquilo que é bom. De quem é essa fala? Os irmãos estão felizes? Amém, irmãos? É gostoso, não é? Então vamos fazer assim. Copiar os irmãos. Melhor do que copiar os irmãos. Copiar Jesus. E aí o negócio fica melhor ainda. João capítulo 10. João capítulo 10. João capítulo 10, Evangelho de João, ou melhor, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10. Eu fui tocado pelo Espírito de Deus nessa noite. Nesse dia, irmão, nessa palavra. Eu estava trabalhando numa correria, negócio de trabalhar com computação, telefone, liga, aquele negócio todo. Mas eu trabalhando e o Espírito Santo falando comigo desse texto. Irmãos, se liga no céu que hoje você vai aprender algo de Deus para a sua vida extraordinário. Num texto que tantos pregadores pregam até para evangelizar, né? Esse texto é um texto evangelístico, né? Mas veja que coisa tremenda Deus vai falar conosco nessa noite. Versículo de número 1 diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro, oh glória, o porteiro abre a porta. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz, ou seja, e as trai para fora, as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, sai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz. É 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 30 minutos para explicar esses 5 versículos para vocês, de uma maneira que eu me espantei quando Jesus me revelou esse texto. Glória a Deus. Irmãos, que coisa profunda. Foi eu e Deus hoje na sala, trabalhando, a parte da manhã. Agora a parte da tarde foi um pouco mais complicado, mas de manhã o Senhor me deu essa revelação. Eu pensando nessa palavra, eu abri a Bíblia no computador, a Bíblia online, puxei e coloquei nesse texto e comecei a ler. E ali eu comecei a descer lágrimas nos olhos, como que Jesus estava falando comigo acerca desse mistério. Irmãos, aqui não diz que é uma parábola, amém? No começo do texto, mas se nós lermos o texto, o versículo 6, vai dizer assim, que Jesus contava ali esta parábola, sim ou não? Versículo 6. E eles não entenderam. E eles não entendendo, Jesus vai dar uma explicação que nós vamos ver essa explicação no versículo de número 8 a seguir. Mas antes da gente
irmos conferir essa explicação, eu quero trazer para nós aqui uma revelação da palavra dada por Deus ao meu coração. Glória a Deus. Viu? Essa revelação, talvez alguns teólogos até tenham, mas Jesus deu para mim, eu não aprendi essa de hoje em teologia. Teologia é uma coisa boa, mas o bom mesmo é essa revelação daqui hoje. Varão, tu pregasse aqui uma palavra que vai dar certinho com essa mensagem. Então, o Espírito de Deus, ele trabalha dessa maneira. Olha o que Jesus disse: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e é salteador. Irmãos, para nós entender isso aqui, você precisa estar atento, porque olha o que Jesus está dizendo. Veja que comparação Jesus faz com a igreja. Jesus chama a igreja de ovelha, sim ou não? Jesus chama aqueles que crêem nele de ovelha. Por que ovelha? Ovelha, irmãos, ela é dócil. Ovelha, ela é equilibrada. Ovelha, ela é domável. E tem uma coisa, uma pessoa só consegue domar um rebanho de 100, 200, 300 ovelhas. Só com a voz. Só com a palavra. Porque a vara e o cajado do pastor, ele só serve quando uma ovelha ela está desgarrada ou quando ela se perde do rebanho, que é natural alguém se perder do rebanho, é natural alguém se afastar do rebanho. Então o cajado serve para que o pastor vá até essa pessoa, até essa ovelha e traga de volta para a direção certa. Agora, veja que coisa tremenda. Jesus vai dizer assim: o que não entra pela porta, ou o que não entra no curral, ele ainda não fala de porta, mas para entrar tem que ser pela porta, sim ou não? Sim. Então o que acontece? E entra por outra parte, ele é o quê? É ladrão, é salteador. Então veja bem, nós logo como cristão pentecostal que somos, nós sabemos que esse ladrão é quem? É o diabo, amém, irmãos? Então, o diabo, ele não tem acesso a entrar no curral pela... Ele sempre entra por cima. Irmãos, o que Jesus falou comigo acerca desse mistério? O curral, irmãos. Alguns pregadores e alguns ministros da palavra entendem que o curral é um lugar específico de se colocar o rebanho, amém? Só que no texto, esse lugar não é o lugar adequado que Jesus quer para a sua igreja, para a sua noiva, para as suas ovelhas. O curral é, na verdade, um lugar de prisão. Porque se põe no curral, é para que não saia, amém? Se põe no curral, que é para guardá-la segura. Na verdade, o que Jesus está querendo dizer para os discípulos e para aqueles que ouvem é que ele veio para tirar essas ovelhas do curral que estão presas. Ele veio para dar a estas ovelhas liberdade e ele veio para tirar desse lugar. E ele diz assim, para que elas vá e estejam diante dele e que elas possam entrar e sair e encontrar o quê? Pastagem. Então, qual é o lugar que o Senhor quer colocar essas ovelhas? É fora do curral. Jesus veio para nos tirar de dentro do curral, que é o mundo, cheio de correntes, que nos prende, que nos humilha, que nos coloca sobre jugo, que nos coloca sobre o pecado, que nos coloca sobre a maldição, sobre a condenação eterna. E o que ele faz? Ele não tem acesso à porta, porque ele pula sempre por cima, porque ele é ladrão e é salteador. E a Bíblia vai dizer
nesse mesmo texto que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e dar vida a essas ovelhas com abundância. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo? Isso, mas eu vou tentar. Queridos, o curral, né? É que o pastor pegou as ovelhas, 99 deixou no curral. Não deixou no curral não, ele deixou no aprisco. Amém? Se você for ler aquela parábola das 100 ovelhas, das 99 e ele foi buscar outra, ele não deixou no curral, lá não está escrito curral. E se alguma Bíblia tiver escrito curral, está errado. Hã? É no aprisco. Aprisco é lugar de alimento. Amém? Aprisco é lugar de fartura, onde tem alimento para as ovelhas. E Jesus vai dizer: aquele que entrar pela porta, esse vai entrar e vai sair, vai encontrar pastagem para você e para a sua família. E você pode entrar porque você tem liberdade. Aí ele vai dizer: porque eu sou a porta. Aleluia. Ele é a porta da salvação, ele é a porta do aprisco, ele é a porta da liberdade, ele é a porta da vitória. Irmãos, o diabo, ele quer nos prender em curral, viu? Quem está em curral está preso, irmãos. E só quem solta é o proprietário, né? Ou aquele que tem domínio. Muitas das vezes quem toma conta de curral, quem toma conta de rebanho, você pode ver que nunca é o dono que toma conta, sempre é alguém que não é dono. Mas Jesus chegou aqui no texto e disse assim: eu sou o bom pastor. Aleluia. E eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Aí ele diz assim: o que entra por outro lugar é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Aí Jesus entrou pela porta. O curral tem porta, sim, irmãos? Só que Jesus vai dizer que o ladrão, ele não tem como entrar pela porta. Ele pula pela janela, ele pula pela cerca. E o que ele faz? Ele faz arruaça com as ovelhas. Ele rouba, ele mata e ele faz o que ele quer fazer. É assim ou não é? Quando uma pessoa não é crente, quando uma pessoa não tem uma certa noção da vida, não é todas as pessoas, porque nós temos algumas pessoas aqui que ainda, né, não tomou a decisão para servir ao pastor nessa noite, né? Mas assim, tem pessoas que elas são dominadas por esse tipo de salteador, que é o nosso adversário. E ele faz o que ele quer da pessoa. Leva a pessoa para as drogas, leva a pessoa para a prostituição, leva a pessoa para a macumba, leva a pessoa para tantas coisas, fazer tantas coisas erradas. Então, o que Jesus está dizendo? Esse é o trabalho do salteador: matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele está dizendo assim: aquele que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. Aí o versículo 3 diz assim: e a este o porteiro abre. Abre o quê? A porta. O porteiro está aqui nessa noite, irmão Marcos Antônio, abrindo porta. Pastor, me explique isso aí. Se Jesus é o pastor e vai entrar pela porta, o diabo é o ladrão, o salteador, me explica, pastor, quem é o porteiro? Eu já ouvi uma revelação aqui. Aleluia. Quem falou que é o Espírito Santo? Tá certo, é ele mesmo. O Espírito Santo é o porteiro que abre a porta. Amém? Porque a Bíblia diz, Jesus disse que quando ele viesse, ele já veio, está entre nós aqui essa noite, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem é que faz o trabalho de abrir a porta? Aleluia, é o Espírito Santo. O Espírito Santo,
Ele vai no teu coração, Ele vai na tua alma, Ele vai na junta e nas medulas da tua vida e vai abrindo as portas. E Jesus, Ele vai entrando e o nome do eterno Deus vai sendo glorificado e a sua vida vai sendo liberta do curral e para que possa vir para o aprisco de Jesus e ter liberdade de adorar e o nome do Senhor ser engrandecido na tua casa, na tua vida, na tua família, porque Jesus, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia! Oh, glória! O Espírito Santo é o porteiro, olha. E a esse o porteiro abre e as ovelhas entram e ouve, olha. Vocês hoje aqui estão aonde? No aprisco de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão hoje aqui ouvindo a voz de Jesus. Aleluia! E a Bíblia vai dizer, olha aqui que coisa linda. E ouve a sua voz. Chama pelo nome. O que é que diz a palavra? O que foi lido aqui essa noite? Jacó. Israel. Chamei-te pelo quê? Oh, glória! Jesus te chama pelo nome. E eu, você, nós temos um novo nome que ainda não é chamado aqui. E eu não tinha esse entendimento que hoje eu estou tendo aqui e estou pregando para vocês. Olha que coisa tremenda. Eu achava que o curral era um lugar que Jesus queria que a gente... Não, mas Ele quer a gente fora do curral. Olha, livre! Ó, livre! No curral, quem é que tem liberdade no curral? Está preso. Se alguém não abrir a porta para colocar em outro, não tem como. Mas Jesus veio para abrir a porta do curral e tirar-nos. A Bíblia diz que Ele nos tirou do mundo para fora. Olha aí. Aleluia. Mas você não está no mundo. Mas como é isso? No mundo espiritual. Na glória do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Nós estamos no mundo, mas o mundo olha para mim e para você, ele sabe que eu e você não faz parte desse mundo. Quando Satanás olha para mim e para você, ele sabe que eu e você não faz parte desse mundo. E ele tenta de todo jeito atrapalhar, atrulhar os meus passos e os teus, mas não pode. Porque quando nós estamos com o nosso pastor, a gente não para ouvir a voz do inimigo, não. Que é o texto vai te dizer aqui. O texto vai dizer isso aqui. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. E as minhas ovelhas e traz para fora do curral. Tira para fora. Olha que coisa tremenda. Aí o que é que faz mais? E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas. Aí eu vou dar uma pegadinha aqui, porque quando a gente prega na Assembleia de Deus, no ministério pentecostal, eu vou dizer o nome da igreja, que está nessa... Mas vocês sabem que é a igreja, né, que não está. Então assim, a igreja, a Assembleia de Deus, quando se fala dessa liberdade, quando se fala desse evangelho que dá liberdade para tirar do curral e nos deixar livres, irmão, os pentecostais pensam que essa liberdade, meu Deus, o curral velho, o curral é o mundo, crente. O curral é o mundo, lá tem pecado, lá tem imoralidade, lá tem porfia, lá tem mentira, lá tem tudo que não presta. Mas Jesus está dizendo assim, eu vim para tirar do curral para fora. E como é que Deus nos dá essa liberdade? E a gente, irmão, a gente vai pensar que isso é pecado. Que estando livre a gente vai pecar. Ô irmão, olha o que diz o texto. Ele vai adiante das suas ovelhas. Como é que Jesus adiante das suas ovelhas? As suas ovelhas vão errar para onde? Ele é o que vai na frente, diante. Ele vai guiando. Ele vai tirando toda a tempestade, principado. E as suas ovelhas andam em liberdade e andam segura para a glória do seu nome. Oh, mente pequena, irmão, dos pentecostais. Mente pequena, irmãos. Pastor, ainda não, o senhor deixou de ser pentecostal. Agora é que eu estou pentecostal, irmão. Agora é que eu dou lugar mesmo.
porque conhecem a sua voz. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu fico às vezes preocupado que tem algumas pessoas que não estão conhecendo a voz do pastor. Não é do pastor Edemar, é do pastor Jesus. Que usa a boca do pastor Edemar. Que usa a boca do Cleito, que usa a boca do Eudes, que usa a boca de quem quer que venha aqui dar lugar a ele usa. E o que eu acho mais bonito é que alguns dias atrás Deus tomou a boca de uma profetisa aqui e disse: venham cultuar, estejam na minha presença. E eu percebo que muitas pessoas não ouviram esta palavra. E às vezes eu fico até pensando que não vem por causa de mim, né? Porque as pessoas às vezes criam uma certa divergência com a liderança que está sobre a igreja. Um grande erro nosso. Porque o líder que está aqui, ele está representando fisicamente o pastor da igreja, que é o pastor José Wellington, e o pastor Arnaldo Mendonça. E depois eu estou aqui em principal, representando no mundo espiritual o próprio divino, o próprio Criador. E se eu representar o mal, não é pastor Arnaldo, não é pastor José Wellington, é o próprio Deus. Se encarrega, irmão. O meu pastor é instrumento de Deus, é o canal de Deus que nos coloca. Mas tem uma coisa, irmãos, eu tenho que agradar em primeiro plano aqui o Eterno, o Deus divino, o Deus Santo, o Deus Trino. Porque o meu pastor tem responsabilidade, e se a gente não tem responsabilidade, a casa cai mesmo. Presta atenção numa coisa. Presta atenção na palavra. Jesus quer te abençoar. Jesus quer mudar a história de algumas pessoas nessa casa. E vocês precisam entender isso. Jesus quer derramar bênção sobre vocês. Jesus quer derramar bênção sobre a tua vida, como a chuva que caiu nessa tarde e inundou todo esse beco. Assim é as bênçãos de Deus para cair sobre a casa do crente. E a gente não recebe, por quê? Porque a gente está no lugar errado. A gente se posiciona errado. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você ouvir a voz do pastor, e se você for diante do pastor, ele vai dizer aqui na palavra, você vai entrar e vai sair. O aprisco, você entra e sai a hora que você quer. E vai encontrar pastagem. Porque esse entrar e sair, Jesus está dizendo assim: você tem liberdade. Você pode fazer o que você quiser. E quem entende isso aqui, irmãos, faz não o que quer, mas o que ele quer. É melhor fazer o que ele quer. É melhor fazer o que Jesus quer. É melhor fazer o que ele propõe para a gente fazer. Por quê? Porque as bênçãos, irmãos, é demais. É gostoso demais quando ele começa a derramar as coisas dele, as bênçãos dele. É que a gente se limita. A gente se limita às nossas limitações e ficamos ali. Não, eu preciso estudar. E porque eu preciso estudar, eu vou ter que estudar. Porque se eu não estudar, eu não vou chegar onde eu quero chegar. Se enganou. Se enganou. Porque o lugar que você vai chegar é o lugar que Deus determinou para você chegar. Aleluia. Você pode estudar. Se Deus não tiver negócio contigo com esse estudo aí, você pode estudar 1, 2, 3, 4, 5, 6 faculdades. Não vai achar emprego, não vai abrir porta, não vai. Porque o teu negócio com Jesus é outro. As pessoas não entendem isso, mas tem que estudar, pastor. Hoje nós vivemos no século XX. Se explode o século XXI. O meu Deus é o mesmo Deus do passado, do presente, do futuro e da eternidade. Ele não precisa de ajuda humana para mudar a história de alguém. Não precisa. Eu não troco meu Jesus por estudo, eu não troco meu Jesus por faculdade, eu não troco meu Jesus por riqueza, eu não troco. Para mim tá bom. Jesus está suprindo as minhas necessidades e eu estou dando lugar na penha. Está de bom tamanho. Pastor, o senhor não almeja? Eu não preciso almejar, porque ele disse: se você quiser, eu te dou tudo que você precisa e eu vou acrescentando conforme a tua fé. Coisa extraordinária, pastor. Que coisa linda. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Jesus é demais. É demais, porque é uma palavra que a gente não tem como explicar, né? Mas uma vez eu disse que Jesus era demais, aí o pastor disse assim: Jesus não é demais.
Ele é a medida certa para a sua vida. Glória. Dentro daquilo que você precisa. Glória a Deus. Espírito Santo. Grande. Ele é demais para a gente entender ele. Ele é demais porque ele é grande demais. Ele é todo poderoso. Ele é maravilhoso. Amém, igreja? Aleluia. Que coisa linda. Agora veja bem. As ovelhas seguem ele porque ouve a sua voz. Versículo 5. De modo nenhum seguirão ao estranho. Antes, fugirão do estranho. Fuja do estranho, irmão. O estranho aqui, que Jesus está dizendo, a gente pode interpretar como a gente bem entender. Mas esse estranho aqui é o ladrão ainda. É o salteador. Ele é estranho. Ele só quer, às vezes, se passar de bonzinho, copiando alguma coisa do Senhor para nos enganar. Mas ele não é coisa boa. Então, olha aí. Então, os que ouvem a voz do pastor, nunca ouvirá o estranho. Antes fugirá dele. Por quê? Conhece a voz do estranho. Quem conhece a voz de Jesus, conhece a voz do estranho também. A voz de Jesus é assim: eu tenho para abençoar. Eu posso mudar a tua história. Crê em mim, será salvo tu e a tua casa. Eu sou o bom pastor. Eu vim para te dar vida e vida com abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a estrela da manhã. Eu sou a raiz de Jessé. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu sou o príncipe e eu sou também o fim. Irmãos, essa voz é a de Jesus. Agora, quando você vê uma voz que não é de Jesus, ela vem com calúnia, ela vem com acusação, ela vem te dizendo: você pecou hoje, você não pode ter nenhuma oportunidade, você falou mal do vizinho, você é um crente relaxado, talvez até seja, mas não dê ouvido não, não dê ouvido não, não dê ouvido não, porque o crente mais relaxado, o crente mais atribulado, o crente mais constrangido e contristado que esteja dentro da casa, se ele permanecer na casa, há uma grande chance dele se reerguer novamente e ser um instrumento da glória de Deus. Então não se preocupe. Quando você ouvir a voz do inimigo, por favor, fuja. Não, irmão, não fale não. Mas é o irmão. O estranho, irmãos, ele usa qualquer um. O adversário, ele usa qualquer um para trazer confusão, trazer contenda dentro da igreja. E nós que somos crentes e ouvimos a voz do pastor, irmão Francisco, a gente tem, por favor, eu estou em paz, eu quero adorar, eu quero servir. Então assim, resolve o teu problema com fulano, resolve o teu problema com você e Deus, mas deixa eu fora disso, porque eu quero adorar. Não ter ouvido o estranho. O estranho só vem para prejudicar a nossa vida. O estranho só vem para atrapalhar a nossa vitória. A vitória está bem pertinho, não precisa. Está na boca, está na ponta da agulha. Aí a gente está para pegar a bênção, está para receber um desvio, um deslizo. Aí o anjo diz assim: segura. Espírito Santo de Deus. E não é porque Deus não quer dar, não. Deus quer dar. Porque Ele é fiel até o canto. Ele disse que se a gente for infiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. O grande problema é que o adversário, ele cria situação, cria problema, para quando chegar a hora da vitória do crente, ele se apresenta diante do Pai e diz: não dá não. Porque aí a tua palavra vai cair por terra. A tua palavra é sim, sim ou não. Olha o que ele está fazendo. É só acusação. É só acusação. Depende de você interpretar isso e ter essa visão na hora da confusão, na hora do problema. Se você der lugar para a voz do pastor, resolve tudo com uma coisa só. Aleluia. Afasta-te de mim, porque eu estou aqui para servir a Jesus. Irmãos, se todos nós, crentes, fizéssemos isso, todos nós, particularmente, cada um de nós fizéssemos isso, eu duvido que ficasse aqui um crente fofoqueiro, um crente que gosta de levar e trazer conversa. Às vezes a coisa é tão simples, mas gosta de levar e trazer. Irmão, não seja instrumento do estranho, não. Seja instrumento do pastor. Seja um porta-voz do eterno. E dê a ele a oportunidade
de ser abençoado. Olha, dá a Deus. Não está errado. Eu expressei errado. Dê a você a oportunidade de receber as bênçãos que foram derramadas sobre a sua vida. Mas pastor, foi derramado? Foi. As bênçãos de Deus foram derramadas sobre a igreja dele. A igreja dele não recebe, não é porque precisa fazer alguma coisa, precisa consagrar, não, você só precisa ficar na porta. Aleluia. Ou seja, ficar em Jesus, ficar na dependência de Jesus, e tudo acontecerá para a sua glória. Amém, queridos? Eu já preguei. Que Deus continue nos abençoando. Aleluia. Poderosamente. E você possa tomar posse dessa palavra. Tomar posse desse banquete. Que esse foi um banquete espiritual que Deus nos deu nessa noite. Aleluia. Eu não pregaria hoje, mas o pregador faltou. O pregador deve estar trabalhando e por essa razão ele não veio. Mas eu fiquei com a palavra no coração. Essa palavra eu pregaria em outro dia, mas como foi me dada hoje, eu disse assim, é hoje. Aleluia. Foi confirmada pelo Cleito.